Oi gente, como que vocês estão? Saudades que eu tava de gravar um videozinho aqui pra vocês. E com edição especial, né? Um vídeo sobre Notion. Uma coisa que vocês sempre me pedem desde que eu gravei o vídeo sobre o porquê eu parei de usar o Anki. Eu vou mostrar pra vocês como que eu tô organizando as minhas anotações no Notion na faculdade de medicina. E eu espero de coração que vocês gostem. Vou fazer com todo o carinho e amor do mundo. E é isso. Eu acho que a melhor forma de eu começar esse vídeo é situando um pouquinho pra vocês sobre o que é o Notion e como que é o meu Notion. Assim que eu abro o meu Notion, eu tenho uma página principal que eu dei o nome de Master View. Coloquei algumas frases, questão do ano, dos dias, meus focos principais, música, foto, eu tenho um pouco de tudo aqui. Conforme eu vou descendo, eu tenho uma parte só dedicada à medicina. Como para construir essa página é um pouquinho mais demorado e eu não queria que esse vídeo ficasse super longo, eu vou focar hoje para vocês, que é basicamente isso que vocês estão vendo. Aqui embaixo eu tenho basicamente o meu calendário em relação às aulas que eu tava tendo no semestre passado. Assim que batesse o olho no Notion, já tivesse uma ideia de que aulas eu iria ter naquele dia. Aí depois eu tenho a parte do ciclo clínico, que é basicamente onde estão todas as minhas matérias, todas as minhas anotações. Eu dividi pelas minhas áreas principais que eu tenho na faculdade. Parte de clínica médica, parte de cirurgia, parte de imagem, técnica operatória. Então vou pegar um exemplo aqui pra vocês. Vamos lá em clínica médica. Dentro de clínica médica eu tenho todas as subespecialidades que eu aprendi até agora. Então tem reumato, infecto, endócrino, tem um montão aqui. E eu vou pegar um exemplo de uma aula minha de endocrinologia para vocês terem noção de como que eu tava anotando. Dentro de endocrinologia, eu crio uma página basicamente para cada aula que eu fui tendo. Então vamos pegar essa aula de obesidade e síndrome metabólica, que não necessariamente tem a ver com hambúrguer, foi só uma analogia aqui que eu quis fazer. Em cima de cada página eu tenho essa setinha em que eu coloco as perguntas norteadoras. O que são isso? São perguntas que normalmente elas estão no seu plano de ensino, que o coordenador do curso faz ou que o professor de cada área faz, que são perguntas relacionadas a cada aula, para meio que você direcionar o seu aprendizado. É muito bom você fazer antes das aulas, mas como eu ainda estava me adaptando a toda essa nova metodologia, eu fazia sempre depois das minhas aulas. Então eu já deixava tudo separadinho, sabia que eu ia ter uma aula de obesidade e síndrome metabólica e já pegava no meu plano de ensino todas as perguntas norteadoras sobre obesidade e síndrome metabólica. Eu não respondia elas antes da aula, mas eu dava uma lida, porque durante a aula eu já ia fazendo algumas conexões e se faltasse alguma coisa eu já poderia perguntar para o professor naquela aula mesmo. Depois das perguntas norteadoras, eu sempre gosto de colocar uma introdução em cada aula, que é aquela coisa que o professor sempre fala no comecinho da aula que meio que não encaixa em nada. E depois cada título maior era uma outra seção daquela aula. Então, fome e saciedade, descida de pouso. Eu colocava sempre muitas imagens, sempre gostei de grifar as palavras e colocar uma anotação extra para eu contextualizar ainda mais a matéria que eu tava tendo e assim por diante. Então depois eu lia tudo aquilo, tirava informação extra, informação desnecessária e aí eu ia lá e respondia as perguntas norteadoras, complementava com coisas que eu precisava e sempre deixava elas de forma bem objetiva e tentava repetir elas algumas vezes na minha cabeça para que eu conseguisse concretizar tudo. Então beleza, esse é basicamente o meu Notion relacionado a anotações, que é como eu tenho feito depois de eu ter parado com o Anki e tem sido muito bom pra mim, mas eu assim demorei o semestre inteiro pra chegar nesse modelinho final. Eu acho que ainda tenho mais coisas pra aperfeiçoar, mas por enquanto era isso que eu queria mostrar pra vocês. Assim que você tiver com o seu Notion, você vai ver que sempre ali do lado esquerdo tem todas as suas páginas. E eu vou criar uma nova página pra mostrar realmente o passo a passo pra vocês. Então a gente vai aqui nessa última opção de adicionar uma página e aqui eu vou colocar um nome. Vamos supor que essa seja a minha página principal, aquela primeira que eu mostrei pra vocês, que eu falei que era mais extensa, que eu não vou ensinar nesse vídeo, mas eu posso ensinar em próximos. Então eu vou colocar aqui principal. Aí eu sempre gosto de selecionar um ícone, e eu amo a estrelinha, então eu já vou colocar ela aqui. E adicionar uma capa, porque eu gosto das coisas bem bonitinhas. Vou mudar aqui. Tem como você pegar as capas que já tem aqui no Notion, ou como você vir em Unsplash e você selecione. Mas como essa é a minha página principal, eu quero algo mais clean, eu vou só vir aqui e selecionar esse rosinha. Aqui nesses 3 pontinhos, no cantinho superior, eu consigo ir personalizando essa página de acordo com o que eu gostar. Posso escolher a fonte da página. Posso deixar desse jeito, posso escolher essa que é mais fininha, essa que é mais de computador. Eu prefiro original, então vou deixar desse jeito. Eu posso também deixar a fonte menorzinha pra ficar mais delicado, mas eu gosto da fonte maior, então também vou deixar do jeito original. E também uma coisa que eu gosto de deixar ativada é o tamanho da página. Então assim, ele tem uma margem aqui bem grandona. E eu prefiro que ocupe a página inteira. Então eu aciono essa íconezinho de... Vamos supor que essa é a página principal e eu quero criar aquela partezinha de medicina. Eu vou fazer igualzinho que tava naquela página que eu mostrei pra vocês. Eu vou selecionar a minha barra aqui e eu vou começar a escrever
escrever sobre medicina, pra dar aquele highlight mesmo. Então eu vou no heading número 2 e vou escrever medicina. Depois disso, eu sempre gosto de colocar uma linha de divisão. Eu acho que fica super lindo, prático, bonito. Também seleciono a barra de novo e vou começar a escrever já vai aparecer o divider e aí você vai lá e seleciona também. Tá, quero deixar com uma cor, quero deixar mais bonito. Você vai nesses seis pontinhos que aparecem quando você passa o mouse do lado da palavra. E aí você vem em color e tem como você deixar a própria letra colorida, mas eu sempre prefiro um grifadinho. Eu gosto do marrom, que foi o que eu usei na minha página principal. Vou deixar também aqui o marrom. Pronto. Como que eu crio todas aquelas pastas, Rafa? A gente vai selecionar de novo a barra. O comando do Notion é basicamente essa barrinha. Então você seleciona a barrinha e aí você tem várias opções para criar tudo que você quiser aqui. Então assim que eu selecionar essa barra, eu vou começar a escrever galeria. Aí vai aparecer esse Gallery View, vou selecionar e aí eu vou vir aqui em nova database. Eu vou escrever aqui aulas. Vamos escrever Médio por amor, pra eu não confundir com outras bases de dados que eu tenho aí. Então aqui eu posso deixar uma pasta só para as minhas anotações, só para as minhas aulas, que foi aquilo que eu mostrei para vocês com o ciclo clínico. Aqui eu posso deixar uma pasta só para as minhas ligas ou só para minhas atividades extracurriculares. Aqui eu posso deixar só para pesquisa e assim por diante. A gente pode clicar nessa canetinha e editar aqui por fora, mas eu prefiro já clicar nessa página e mudar por aqui. Eu gosto de deixar tudo em caps lock nessas páginas principais, que eu acho mais bonito, acho que chama mais atenção. Então eu vou colocar aqui aulas, vou selecionar também um íconezinho, selecionar essa canetinha e eu vou colocar uma capa. Vou nesse Unsplash, vou escrever Write, porque aqui realmente precisa ser tudo em inglês. Posso selecionar essa aqui, né, pra ficar meio clássica, eu gosto dessa vibe. Então selecionei essa partezinha e vou apagar tudo isso aqui pra não me atrapalhar por enquanto. Vou deixar a segunda página pra, por exemplo, ligas. Vamos colocar uma coisa mais clássica, muito dos tons clássicos hoje. Ligas. E por último, pode ser caderno de erros, pra você colocar todas as coisas que você precisa reforçar, iniciação científica, o que você achar melhor aqui. Tá, Rafa, agora que eu já criei todas as minhas pastas, como eu faço pra isso aqui ficar bonito? Porque até então tá só tudo branco. A gente passa a mão por cima desse Gallery View e a gente vem nesses 3 pontinhos aqui. Você vai vir em Layout mesmo. Já vai estar selecionada a opção Galeria, que é essa opção que a gente quer de mostrar as pastinhas. E aqui tá selecionado Card Preview, ou seja, meio que a prévia daquilo que você, dessa sua pasta. Tá escrito Page Content, ou seja, tudo que eu escrever aqui vai aparecer. Então, por exemplo, eu posso escrever Oiê, já vai estar escrito aqui. Eu não sou muito fã disso, eu gosto de uma coisa mais esteticamente fofa. Então, ao invés de Page Content, eu vou selecionar por Page Cover. E aí vai ficar igualzinho eu mostrei pra vocês, as capas que eu selecionei. E aí a gente já deixa bem lindo, bem elegante, bem maravilhoso. Tá bom, então vamos pras aulas. Dentro das aulas, eu vou criar uma nova galeria. Vou lá na barrinha de espaço, começo a escrever galeria, colocar teste. Beleza, agora que eu já criei uma nova base de dados dentro da minha pasta aulas, eu vou meio que colocar todas as disciplinas que eu tenho. Então aqui eu posso colocar clínica médica, como eu mostrei pra vocês da outra vez. Aqui eu posso colocar cirurgia. E vou deixar só essas duas. Surgery. Vou colocar esse hospitalzinho. Vou selecionar uma cover. Posso vir em reposicionar. E eu posso mudar... Eu posso mudar aqui a visão que eu quero ter dessa capa. Pode ser que eu só queira ter isso. Então a gente vai em aulas. E se a gente quiser ver a capinha daquilo, vai nos 3 pontinhos, vai na parte de layout e seleciona Page Cover, que vai aparecer na hora pra gente. Dentro de clínica médica, eu vou criar outra galeria. E aqui vocês já sabem. Endócrino, cardio, posso colocar aqui nefro, coloquei qualquer uma aqui, senão a gente vai demorar 1000 anos no vídeo só escolhendo capa. Dentro de endócrino eu vou ter várias aulas. Para cada aula eu crio uma nova página. Vou na barrinha e aí eu vou começar a escrever página e assim que aparecer page eu vou clicar. Então vamos supor que essa aula seja de tratamentos diabetes mellitus. Eu também gosto de vir aqui e colocar de novo o tamanho grande para ocupar toda a página. Seleciono um ícone que tem a ver com a aula, mas não fico selecionando capa, porque se eu for selecionar cada capa para uma aula, vou demorar muito. Pílulazinha de tratamentos para diabetes. E vou começar a meio que contextualizar minha aula. Primeira coisa que eu gosto de colocar são as perguntas norteadoras. As perguntas norteadoras eu gosto de colocar em forma de toggle. O que é esse toggle? Quando você clica em barrinha e você começa a escrever esse toggle, ele vai aparecer toggle list. Mas como as perguntas norteadoras é uma coisa que eu quero chamar mais atenção, vou selecionar um título em forma de toggle. Então eu vou selecionar esse toggle heading 2 e vou escrever perguntas norteadoras. Assim que eu abaixar, eu vou escrever coisas dentro dessa setinha. E eu vou colocar outras setinhas aqui dentro. Ou então eu vou colocar outros toggles aqui, só que eu não vou selecionar título, eu vou colocar um normal. Qual é o tratamento para diabetes mellitus
do tipo 1. Aí, quando eu dou Enter, ele já forma um outro toggle. Então, qual é o tratamento? E eu vou escrevendo assim por diante. Depois que eu tiver minha aula feita, eu clico aqui nessa setinha e eu mostro as respostas. Então, de forma bem simples. Eu deixo dessa forma porque eu posso rever a pergunta na minha cabeça sem ter que olhar a resposta. E aí, quando eu acerto a resposta, eu posso preencher de cores diferentes. Então, vamos supor, eu acerto a resposta de primeira. Eu posso vir e colocar uma cor verde. Se eu tô demorando para acertar essa resposta, eu posso vir e colocar uma cor vermelha ou laranja, que é mais ou menos. E aí, quando eu tiver toda a lista de perguntas feitas e quando eu puder revisar aquela aula de novo, eu sei os conceitos que precisam ser melhorados, que precisam ser consolidados. Então, depois das perguntas norteadoras, eu vou realmente começar a aula. E eu sempre gosto de começar a aula com introdução. Então, eu vou vir aqui, coloco barra, sempre gosto de colocar o heading 2, porque ele fica no meio termo. Vou depois selecionar e escrever o divider, pra ficar bem bonitinho. Às vezes eu gosto de escrever em tópicos, então eu seleciono a barra e escrevo bulleted list. E aí, assim que eu dou enter, ele já cria um outro tópico automatizado. Se às vezes é um passo a passo de tratamento, um passo a passo da evolução de uma doença, eu sempre gosto de selecionar esse numbered list. Então eu vou falar que o primeiro passo acontece X, no segundo passo acontece Y, no terceiro passo acontece Z. Você pode fazer uma disposição diferente dentro das suas anotações. Você vai selecionar tudo, você vai vir nesses 6 pontinhos e aí você arrasta pro lado. Tá vendo que tem uma setinha aqui, uma listrinha azul? Você vai lá e coloca e ele vai ficar dessa forminha aqui. E assim, você vai brincando com isso. Copia no Google e cola aqui. E você pode também aumentar o tamanho, diminuir, colocar uma imagem do lado dessa, da forma como eu falei. Você pode grifar, você pode sublinhar, e eu tenho comandos muito fáceis para fazer tudo isso. Se eu quero deixar a palavra em negrito, eu aperto Ctrl B, e isso serve para praticamente qualquer site, seja Word, Docs, qualquer coisa. Se você quiser que a palavra ela fique sublinhada, você vai colocar o Ctrl U e vai começar a escrever a palavra. Se você quiser que a palavra ela fique em itálico, você coloca Ctrl I, e aí você começa a escrever, e tudo fica certinho, de uma forma fácil, que você só acessa o teclado, nem precisa ficar mexendo muito no mouse. Eu sei que agora parece complexo, mas pra mim, por exemplo, que eu sou uma pessoa muito visual, tudo fica muito mais fácil pra aprender quando tá bem aproveitado, quando tá bem listado, quando tá dessa forma. Sei que às vezes não ficou a coisa mais perfeita do mundo essa página, então essa aula, por exemplo, de tratamento pra diabetes que eu já fiz, que já tá tudo bonitinho. Eu gosto de fazer tudo isso, deixar tudo organizado, cheio de toggles, cheio de grifos, cheio de tudo. Se você quiser complementar algum contexto, que nem esse tá de obesidade, você só seleciona a palavra que você quer, coloque em comentário, aí você comenta o que você quiser. Você pode importar para essa página o PDF da sua aula. Como que você faz isso? Você também vai em barra, clica em PDF. Assim ele já vai cair na parte de arquivos do seu computador e é só você exportar da forma como você salvou. Tem coisas muito mais complexas no Notion, tem o calendário, tem a forma como eu organizo as aulas, tem um pouquinho de tudo, que se vocês quiserem eu posso mostrar mais pra vocês. Mas eu só queria dar essa introdução pra gente começar o nosso ano super organizadinhos. Acho que é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Muitos vídeos maravilhosos virão pela frente. Um beijo, até a próxima.